Bom, pessoal, agora nós vamos para a atividade do dia 24/3, para devolutivo dessa atividade do dia 24/3, que foi o vídeo sobre o Memorial do Cerrado. Então, eu coloquei lá na ficha para vocês, o link de acesso no YouTube do Memorial do Cerrado, que foi um vídeo documentário de mais ou menos aí uns 20 e poucos minutos, se eu não me engano. E eu solicitei para vocês fazer uma relação com os aspectos geográficos e culturais, de Goiás, com aquilo que já estávamos vendo aí nas aulas, nos trabalhos e nas atividades anteriores. Bom, o Memorial do Cerrado ele fica em Goiânia, ele é um complexo que fica na cidade de Goiânia, e a gente pode falar que ele é um museu ao céu aberto. Então, por que um museu ao céu aberto? Porque a intenção é exatamente essa, ser um museu natural, é um espaço onde há ali uma série de fontes, fontes naturais, fontes inclusive artificiais, que são resguardadas para exatamente compor e demonstrar essa memória do Cerrado. Por isso que é chamado de Memorial do Cerrado, porque ele é na verdade ele é um museu que é composto de muita naturalidade. Então, os apontamentos que eu vou fazer aqui sobre o museu, primeiramente sobre o Memorial do Cerrado, é que logo no início do vídeo mostra aí que ele possui um museu de história natural. Lá nesse museu há várias fontes, ou seja, fósseis de animais, inclusive até de ossos de dinossauro, fósseis de dinossauros que já foram encontrados aqui na região de Goiás. E que demonstra a evolução da vida humana até os primeiros povoamentos em Goiás. Então nós temos datações aí da ocupação humana em Goiás, no centro-oeste, por volta de 8 a 10 mil anos, 10 milhões de anos atrás, desculpa. Então, já havia vida, a presença do ser humano aqui na Terra. E fósseis também de dinossauros, que viveram aí bem anteriormente ao homem. Então, esses fósseis são lá ossos de dinossauros, são ossos de humanos também. Nós temos também outras fontes que são utensílios usados pelos seres humanos, rochas, resquícios aí de carvão, de ponta de flechas, de madeira, tudo utilizado, pedra lascada, utilizado por esses homens nesse museu. Então, nesse Museu de História Natural, a gente pode perceber a evolução tanto do homem como da natureza aqui no Centro-Oeste. E há também várias espécies de mamíferos nesse museu, desde o lobo-guará, onças, tamanduás, tatus, tartarugas. Então há toda uma amostra de espécies de mamíferos, de outros não mamíferos também, répteis no caso, que habitavam e habitam aqui o Centro-Oeste. Saindo ainda dessa questão da história natural desse museu, já passando para a parte do complexo, que é o espaço lá do Memorial do Cerrado, a gente vai ver aquelas vilas cenográficas. Lá tem uma maquete como se fosse realmente uma vila de verdade, que é uma réplica da vila de Santa Luzia, que é uma vila que houve ali na redondeza no século XVIII. Então a gente pode perceber toda a questão dessa rusticidade, a presença realmente dessa questão do trabalho com utilização do pilão, para estar ali triturando, amassando grãos, moinhos, um monjolo, toda essa coisa que é bem típica aqui de gerações passadas aqui no Centro-Oeste. As casas feitas de taipa de pilão, mostra também uma escola de época, uma imprensa depois, objetos lá que eram utilizados na imprensa já no século XIX.
Há uma fazenda, né? Mostra também essa fazenda, a Fazenda Baraúna. Lá nessa fazenda tem todos os conjuntos de utensílios também, né? Que é um fogão a lenha, né? Que é um arreio utilizado para criar animais, como cavalos, mulas. Um monjolo também utilizado como espécie de moinho. Há uma trilha de mata, né? Que leva a um quilombo, né? E vários utensílios usados por esses quilombos, certo? Então, no Memorial do Cerrado, que é esse complexo, a gente pode então perceber elementos aí da cultura goiana, né? Então, quando a gente fala em cultura, a gente não vai levar só para a questão das tradições, mas toda a questão da formação histórica natural, né? Também desse espaço que foi formado ao longo dos tempos. E quem sabe um dia a gente pode organizar uma viagem lá, né? Como é pertinho, dá para ir e voltar no mesmo dia, conhecer o Memorial do Cerrado. Bom, então essa aí foi a atividade do dia 24/3. Então, eu espero que vocês tenham pontuado aí, tá? Uma quantia aí bem considerável, né? De elementos que vocês conseguiram plantar nesse vídeo aí. Ok? Bom, nessa atividade do dia 31/3, a gente passou para vocês aí o link, através da ficha, né, sobre a Chapada dos Veadeiros, no YouTube, disponibilizado no YouTube. E solicitamos para vocês, né, fazer um relatório no caderno, no mínimo, né, sobre o vídeo de 10 linhas, apontando aí as questões da localização do parque, as suas características geográficas, de fauna e flora também, as suas principais atrações turísticas. E eu também pedi para vocês fazer como se fosse, né, lá no, no grupo, no programa, né, do GR8, estimular como se você fosse um profissional da área de turismo que tentasse convencer alguém, né, a um cliente fazer uma visita aí, fazer um programa de ecoturismo, né, turismo ecológico. Então vamos fazer alguns apontamentos aí sobre o vídeo, né, vamos comentar sobre o vídeo. Bom, a Chapada dos Veadeiros, né, ela está localizada, né, em Goiás, aqui no nosso centro-oeste, e ela ocupa um território muito grande das cidades de Alto Paraíso e Cavalcante, que são duas cidades mais ao, né, região nordeste do estado de Goiás. E também um pequeno pedaço da vila de São Jorge. Bom, de Goiânia é cerca de 400 quilômetros. Então, para nós aqui de Tumbiara é muito mais longe, né? Se fosse para a gente ir assim, de carro, de ônibus. Agora, de Brasília é cerca de 230 quilômetros de Brasília. Então, é bem mais perto, né? Chegar à Chapada por Brasília. Bom, é um complexo turístico, né? Que atrai muitos turistas que gostam aí de fazer toda essa questão de trilha, né, de cachoeiras, de rapéis, né? Atrai muitas pessoas também na questão de pousadas que ele tem nessas cidades, quem gosta dessa área da natureza. E também esse pessoal ligado ao esoterismo, né? Que essa chapada ela tem toda uma questão aí esotérica, né, de energias positivas e tal. Então, o período bom para essa visitação é de maio a setembro, que é um período que não tem muita chuva. Aliás, é um período de seca, né? Porque o parque, então, está aí com praticamente o dia todo aberto à visitação, sem inundações, sem nada. Então, as características geográficas, a gente pode perceber que o cerrado, né, é bem predominante na Chapada. Você pode ver que no aspecto geográfico, a presença de muitas rochas, rochas sedimentares, né, serras. Essas rochas sedimentadas dão abertura à existência de quê? De várias cachoeiras, né, vários pequenos rios. Né. No vídeo a gente percebe que tem alguns lugares do parque, tem a impressão que a gente está entrando numa savana africana. Então, é muito típico em algumas regiões aqui de Goiás essa mata de savana, que é o
né, a gente considera o Cerrado como a savana brasileira. Então é exatamente isso, aquela área bem aberta, com poucas árvores e tal. Então, nessas serras tem inúmeras cachoeiras, você pode ver que tem inúmeras rochas, muitas montanhas e serras. Então, outra característica geográfica aí, de relevo, né? Bom, a nossa fauna e flora. Vocês viram lá que a fauna é rica, né, em onças, né, lobo-guará, a presença de muitos répteis também, de aves, né, principalmente a flora, que é um espaço onde tem muitas, né, árvores típicas e árvores frutíferas típicas do Cerrado, né, como a mangava, o cajuzinho, né, o jatobá, a cagaita, o pequizeiro, o jenipapo, o araticum. Então, são todas árvores frutíferas aqui do Cerrado Goiano, que inclusive, né, são todas utilizadas lá, né, para questões de estudos científicos, na área de nutrição, na área da saúde e tal. Bom, como é um espaço muito procurado para turismo ecológico, a gente tem lá uma das grandes atrações, que é, né, a cachoeira a trilha do Mirante, que leva até a cachoeira do Mirante, né? É uma das cachoeiras mais altas lá, que tem 130 metros, essa cachoeira. Ela é um cartão postal também, né? Lembrando que outra cachoeira mais famosa no parque é a Cachoeira de Santa Bárbara e a Cachoeira do Cantaru, que são os cartões postais da Chapada, nesse sentido do turismo ecológico, né? Nessa questão da água, né? E lembrando que essas águas, né, elas correm do curso do Rio Preto. Então, apesar do nome, né, Rio Preto, essas águas lá vocês puderam perceber que são águas cristalinas, né? Dá a impressão que você está num Caribe, né? A água totalmente azul ou um verde bem esmeralda, mas totalmente límpida. Então, muito bom de se, de se passar um dia lá e tal. Ao todo, esse parque ele tem um complexo, né, catalogado com mais de 700 cachoeiras. Né? Então, além de cachoeiras, né, rios pequenos submersos, né, por dentro dessas cavernas. Então, como é um conjunto rochoso muito grande, né, muita sedimentação de rochas, então é comum que, né, existam muitas cavernas, e dentro das cavernas passa todo um lençol freático, alguns rios. Certo? Então, essas trilhas, né, essas cachoeiras, elas são um grande atrativo, né, do turismo ecológico para o parque, certo? Bom, a gente pode apontar também outras riquezas naturais da flora, né? No caso, tem aí lá as pesquisas em torno da baunilha do cerrado, né? Vocês puderam perceber que é tipo, essa baunilha ela é uma planta, né? Ela é um fruto que nasce de um tipo de uma orquídea, de uma trepadeira, né? E ela dá aquele frutinho lá, baunilha, que é tipo uma vagem. Então, dessa baunilha já estão fazendo vários estudos da área, né? Da culinária, da nutrologia e tudo aí, né? O Paru, vocês viram lá que aquele casal né, se eu não me engano, de chilenos, né, que moram lá, que vieram para Chapada e, né, se instalaram lá, eles trabalham com a cerveja artesanal retirada do baru, que é uma árvore muito usada, né, uma castanha muito usada aí na questão medicinal, de nutrologia e tal. Então, eles moem essa castanha, né, e dessa castanha eles fazem uma farinha, né, moída, e faz esse processo aí de fermentação, produzir uma cerveja artesanal. Então, a flora, né, da Chapada, ela já possibilita aí todo um trabalho de projetos, né, nessa área aí da culinária, nessa área da farmacêutica, da nutrologia. Então, a fauna, né, é muito rica. Bom, vocês puderam perceber também que há moradores, né, na Chapada. Há grupos de quilombolas, né, de descendentes de quilombolas que vivem lá no parque,
né? No caso, os calungas, que são descendentes dos quilombolas que, né, no período colonial, no auge, né, do sistema escravista, os quilombos foram formados por escravos que fugiam, né, da dominação, né, que fugiam dos castigos, que fugiam da vida nos engenhos, da vida colonial. Então acabaram que muitos aqui em Goiás, né, fugiram para a região do Chapada, né, uma região que naquela época era difícil de acesso, né, muitas cachoeiras, muitas montanhas e tal, né, não tinha muito transporte, então acabava que era uma região isolada e propícia à formação desses grupos. Então aqueles descendentes que calungas lá são descendentes de quilombos. Bom, então vocês puderam perceber aí que a Chapada ela é um espaço riquíssimo de preservação do Cerrado Goiano, né, com uma riqueza imensa de fauna e flora e principalmente uma riqueza aquática, quando a gente fala em água. E tudo aquilo ali é preservado, foi tombado com patrimônio natural da humanidade, né, em 2001 pela Unesco. Então, isso aí também é cultura. Então, cultura não é só conceitos, cultura não é só festa. Então, quando a gente fala em cultura, a gente tem que entender também no espaço geográfico. Então, essas atividades foram voltadas mais para o conhecimento do espaço geográfico que nós habitamos. Então, quanta coisa boa a gente tem na nossa região, né? Há muita gente que tem preconceito, né, do Cerrado. Quando a gente fala em Cerrado, em Goiás, todo mundo tem essa ideia, né? Aí todos esses rótulos que nós enfrentamos por habitar numa roça asfaltada. Mas que bom que a gente mora numa roça asfaltada. Significa que a gente tem, né, acesso à civilização, mas que ao mesmo tempo nós somos, né, todos envolvidos por uma natureza, né, que nos oferece muita coisa boa. Nossa fauna, nossa flora. E é muito importante que no estudar a cultura de Goiás, a gente possa entender não só questões da nossa formação, da nossa identidade histórica, da nossa identidade religiosa, né, das nossas tradições, mas o espaço geográfico onde habitamos, que é muito rico. E daí foi solicitado para vocês, então, que após esse vídeo vocês simulassem ser um profissional da área de turismo, né, e através de um pequeno relatório, ou seja, de uma pequena propaganda, você pudesse tentar convencer um cliente. E quais foram os argumentos que vocês usaram aí, então, para convencer esse cliente, no caso, a visitar. Então, se você não fez ainda, você vai fazer. E olha só, vocês vão postar essa atividade aqui do dia 31, ou seja, esse relatório de forma argumentativa, como se você estivesse convencendo o cliente, no fórum que eu vou criar para os primeiros anos. Cada sala vai ter um fórum, que é um espaço de debate e discussão. Aí lá eu vou estar orientando também. Você vai postar, então, o seu argumento de convencimento, como se você fosse um profissional da área do turismo, para convencer um cliente a visitar o Parque da Chapada dos Veadeiros. Então, o término dessa atividade, aqui do dia 31, sobre o vídeo, vai ser, então, lá no programa do GR8, no fórum, onde eu vou estar orientando você postar o seu argumento de convencimento, ok?